Olá, muito boa tarde. Preparar a festa da Páscoa, uma proposta para concretizar em 40 dias, num tempo que se chama Quaresma e que já está em curso. A celebração da missa em cada domingo é uma etapa principal desse itinerário, nomeadamente pelos desafios colocados a partir dos textos da Bíblia que analisamos neste programa em cada sexta-feira. Contamos para isso hoje com a presença do cônego António Rego, jornalista, e de Frei José Nunes, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa, onde de facto vamos centrar atenções nos textos da Bíblia, os que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Primeiro, uma referência a este tempo litúrgico que se assinala, o tempo da Quaresma que vivemos. O seu horizonte é de facto a Páscoa e é necessário vivê-lo tendo esse fim sempre presente? O ciclo pascal compreende 3 tempos. Este primeiro de preparação chamado Quaresma, 40 dias, depois a celebração da Páscoa, Tríduo Pascal, e depois o prolongamento da Páscoa naqueles domingos que não são depois da Páscoa, mas que são da Páscoa. Quer dizer que, historicamente na Igreja, e não apenas na Igreja Católica, há muitas igrejas cristãs que celebram também a Quaresma, tem um tom penitencial, ou seja, um apelo tão profundo à conversão para que nós paremos um pouco desta, vamos dizer, loucura do Carnaval, todo este entusiasmo que a vida moderna, digamos, vai aumentar em decibéis, e para termos um tempo para fechar, para interiorizar, não é para estarmos encerrados em nós próprios. Eu destacaria só mais um elemento, e rapidamente, que é a mensagem do Papa com atenção a 2 coisas. À vida mais frágil, às pessoas mais frágeis e ao problema do dinheiro. E que nós iremos ver, talvez, através das leituras, como ele ainda continua a ser um elemento de corrupção e um elemento de tentação e um elemento de, digamos, de perda de qualidade daquilo que é a condição humana. A Quaresma, digamos, 40 dias é pouco tempo para o muito que há a fazer e que os cristãos são chamados a fazer. E a viver nesse tempo, nessa celebração pascal de ressurreição, estes dias, este tempo, que relevância é necessário dar à palavra penitência, à palavra conversão? É muito importante, pois, porque conversão e penitência têm a ver com uma questão de mudança interior, não é? Portanto, de morte para alguma coisa, para que se possa nascer para outra coisa, não é? Isso é o típico realmente da Quaresma. E nesse aspecto eu acho que há como que uma fundamentação teológica, bíblica, que o São Paulo dá para isto, não é? No capítulo 6 da Carta aos Romanos, o São Paulo compara a Páscoa de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, ao nosso batismo. Ele diz que assim como Jesus morreu, foi para debaixo da terra e ressuscitou, também nós, no batismo, somos sepultados, vamos para debaixo d'água e depois nascemos para uma vida nova. Portanto, voltamos a respirar, não é? Porque não temos guelras debaixo da água, não conseguimos respirar. Então, já que nós vamos preparar o nascer de novo para uma vida nova na Páscoa, antes de nascer para essa vida nova, há que morrer para muita coisa. Há que morrer para o homem velho. E daí a penitência e a conversão. Morrer para o que é pecado, morrer para o que não está bem, morrer para o que não é harmonia connosco próprios, com Deus, com os outros, enfim. Eu penso que a penitência tem também um aspecto do ensaio que a gente faz para a nossa conversão. Instrumentos concretos. E sei lá, por exemplo, eu sei que há pessoas, eu não vou dizer, vão pensar que é virtude, mas eu tenho esse hábito, por exemplo, na Quaresma não tomo vinho. Não toco em bebidas alcoólicas. Não fico mais santo nem menos. Mas é uma coisa concreta em que, também não me custa assim muito, mas nos primeiros dias estranho. E há outras pessoas que fazem isso, aprendi isto com o meu pai, não é? E pronto, é uma coisa concreta. Eu acho que nós todos devíamos ter um ou outro ponto concreto para dizer eu não me vou converter porque eu não sou, digamos, nem ateu a ficar crente. Mas há coisas na minha vida que precisam de conversão. Gestos, atitudes para com pessoas, aquele que eu não aturava, que eu tenho que conviver, etc. E eu acho que poderíamos escolher pequeninas coisas que nos ajudassem, de facto, nesta operação. E tem esse objetivo de sinalizar a mudança que é necessário fazer? Pois, e a gente depois sente mesmo no corpo, sente que há alguma coisa de nós que está a dar. Aliás, isso é muito interessante, o que estava a dizer o Padre Rego,
porque a Quaresma era um tempo especialmente catecumenal, quer dizer, era um tempo especialmente para os catecúmenos que se iam batizar na Páscoa. E então, o que é ser catecúmeno? É realmente mudar de vida, mas em coisas concretas. Eu, por exemplo, em Angola, convivia com milhares de catecúmenos. Então, mudar de vida, preparar-se para ser cristão, e eles preparavam-se durante 3, 4 ou 5 anos, até ao batismo. Então, era coisas deste género. Deixar hábitos como o alcoolismo. Deixar... Não é o alcoolismo. Pois, exato. Essa está boa. Deixar de beber, deixar, por exemplo, de recorrer à adivinhação ou à feitiçaria. Não é? Mudanças muito concretas, quer dizer, não é? Deixar também, enfim, um ou outro gesto menos honesto. Eram coisas muito, muito concretas. E, portanto, isso que o Padre Rego dizia, acho que realmente é importante. Cada um que descubra quais são as melhores maneiras e as formas mais concretas de fazer essa penitência. Por exemplo, ainda há poucos anos, havia um padre jesuíta que escreveu uma coisa, aqui em português, muito engraçada sobre novas maneiras de fazer penitência hoje. Por exemplo, olha, num mundo de tanto ruído, fazer um bocado mais de silêncio. Exatamente. Não falar tanto, guardar mais para si. Pensar mais. Ou então fazer penitência das neiras. Exato. Não dizer as neiras e não é só palavrões. E às vezes renunciar ao supérfluo e dar ao outro uma coisa que a gente não precisa, que é uma coisa tão simples e que nos custa às vezes. E que a gente não se apercebia que estava a mais na nossa casa, que estava a fazer tralha para ali e que pode ser muito útil para outra pessoa, etc. Formas de facto de mudança, da tal conversão de que falavam, e que, por certo, que se fundamentam nos textos da Bíblia, como nos que escutámos hoje. Nós vamos analisar esses 3 textos, desde logo o Evangelho, e antes dessa análise vamos escutar o texto que é proclamado nas Eucaristias deste domingo. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites e, por fim, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Jesus respondeu-lhe: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu-o à cidade santa, levou-o ao pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, Deus mandará os seus anjos que te recebam nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o diabo o levou consigo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou-o e aproximaram-se os anjos e serviram-no. Frei José Nunes, uma primeira contextualização deste texto na narração do Evangelho. Certo. Qual é o objetivo de colocar aqui Jesus diante das tentações? Há 2 evangelistas que falam desenvolvidamente desta questão das tentações, que é São Lucas e São Mateus, e colocam-nos exatamente no princípio da vida pública de Jesus. Quer dizer, Jesus é batizado e quando é batizado e vai iniciar a vida pública tem que fazer opções de vida. E as tentações têm um pouco a ver com isso, quer dizer, que tipo de vida é que Jesus escolheu? Ele podia escolher muitas formas de viver, muitas formas de estar, e ele optou por um certo estilo de vida. Ele rompeu com algumas possibilidades que eram tentações. E essas tentações de que fala este texto do Evangelho, no fundo são tentações que atacam, digamos assim, todo o ser humano. E são realmente 3 tipos de tentações muito profundas, muito fortes. Uma tem a ver com, certamente, a nossa ligação aos bens materiais, querer ter muito pão, transformar as pedras em pães, não é? Querer ter muito dinheiro, querer ter muitos bens materiais, ser rico e portanto, isso muitas vezes conduzir ao egoísmo.
A segunda tentação, a questão da relação com os outros, já não com as coisas, com os bens materiais, mas com os outros. Ser importante, dominar os outros, não é? O que pode levar facilmente a querer ser ditador também, não é? E não respeitador dos outros. E a terceira tentação, aquela questão de poder-se atirar do alto e não ter problema porque Deus ia mandar os anjos e proteger da queda, como se fosse um paraquedas, não é? É uma tentação que nós também temos, já não em relação tanto às coisas nem aos outros, mas à nossa relação com Deus. Querer pôr Deus ao nosso serviço. Querer que Deus faça os milagres para as necessidades que a gente sinta. Eu posso fazer o que eu quero, Deus há de me proteger, Deus há de me salvar. Eu quase exijo que Deus me faça isto. Meter Deus no bolso, instrumentalizá-lo. E, portanto, há aqui, são tentações típicas, profundas, que atacam, digamos assim, todo o ser humano. Jesus também foi tentado, Jesus não pecou, diz a carta aos Hebreus. Foi igual a nós em tudo menos no pecado. Portanto, a tentação em si não é pecado. Jesus foi tentado e não pecou. Nós também somos tentados, agora depende da resposta que a gente der. Em causa, Padre Rei, neste texto estarão de facto as tentações de Jesus? Ou a imagem que cada um estaria a fazer de Jesus? Eu gostei muito desta palavra de Frei José Nunes, mas pensei na tentação. O que é a tentação? É uma sedução, uma atração que a gente sente de uma forma quase irresistível em alguns momentos, onde quase chegamos mesmo à beira do abismo, e Jesus esteve, mas não caiu, e nós caímos. A gente vê aqui, então ele está 40 dias, não teve 40 dias sem comer, isto é uma linguagem simbólica, mas esteve no extremo da fome, e ele dá do pão e ele diz não. Esteve no extremo da solidão, e ele dá a oportunidade de prestígio, e ele diz não. Depois foi-lhe dado tudo para ele adorar, ele remia-se, ele disse não. Quer dizer, esta experiência que Jesus tem da tentação, penso que é para nós muito importante, porque ninguém se faça importante e não diga que não experimenta. A diferença é que nós muitas vezes experimentamos e caímos, e precisamos aprender que é preciso esta renúncia, esta coragem, esta fé e, digamos, esta opção que ele tinha feito a seguir ao batismo para resistir. Mais uma coisa que pensei, a tentação cega. Nós vamos ver as notícias, vamos lá, isto é público, da corrupção, das grandes corrupções, da sequência interminável de gente seríssima, segundo o que pensávamos, e que se deixou cair. Foi a tentação do dinheiro. Ficaram cegos. Sabiam que não estava correto, mas a cegueira do dinheiro fez-los passar por cima de tudo. E de facto, há momentos em que podemos perder a cabeça. E é aqui que nós temos de aprender com Jesus. Iria referir ainda esse aspecto, Frei José Nunes. Estamos aqui diante, de facto, do realismo das tentações de Jesus ou da comunidade para a qual Mateus escreve, que queria um mestre, um líder que desse tudo, a quem pudessem adorar, Paulo, que dominasse tudo. Eu penso que são realmente as duas coisas, quer dizer, por aquilo justamente que dizíamos há pouco, as tentações que acometeram Jesus, não é? São as mesmas das comunidades primitivas e de cada um de nós. E, portanto, não há realmente contradição. Quer dizer, o Padre Reis explicou muito bem, a tentação cega, a tentação desvia-nos da vida mais autêntica, da vida mais verdadeira. A tentação até pode desviar-nos da vida no sentido estrito, literal da palavra. Porque muitas vezes também somos tentados dessa maneira, a desistir, a cruzar os braços. Exatamente. Somos tentados a morrer. Exato. Ou a tirar a vida, a nossa ou a dos outros. Nós somos tentados de tanta maneira a desistir da vida. Aliás, é muito engraçado, porque estava-me agora a lembrar, quer dizer, há muito tentador. É verdade que a Bíblia, e neste caso, fala de que o tentador é o demónio, é o diabo. Ele é que paga todas. Ele é que paga todas. Mas a verdade é que na Bíblia, também muitas vezes o tentador é Deus. Deus é que nos põe à prova, Deus é que nos tenta. Exato. Por exemplo, no deserto, quando a saída... Deus tentou o seu povo, quer dizer, pôs o seu povo à prova, para ver, tentou-o neste sentido. Vamos lá ver, aguentas-te ou não te aguentas, não é? E nós também, olha, também somos tentação para os outros, muitas vezes, enfim.
Bem, mas... O debate, por exemplo, em torno da eutanásia ou da despenalização da eutanásia pode se inscrever neste ambiente de tentação? A meu ver, pode-se pelos malabarismos vocais ou verbais que se possam fazer, chamando a eutanásia, depois ir atenuando, depois arranjando graus, de maneira que ela se pratique e se considere menos. Mas, de facto, eu creio que devemos ser claros, isto não é ideológico. A vida não é... Defender a vida não é ideologia. Quer dizer, a eutanásia é matar. É matar uma pessoa. Pode arranjar uns processos mais simpáticos de o fazer, mas é matar. E, portanto, é também proposta outra forma, que é a pessoa sofrer menos ou retirar-lhe meios desproporcionados à manutenção da vida. Mas não é matar diretamente. Eu passo que a eutanásia é assim mesmo. E pode ser uma tentação. De facto, as pessoas em casos extremos, o sofrimento... A tal desistência, não é? É a confusão que se arma. A tentação é uma confusão que se arma entre aquilo que, objetivamente, não é que deve ser por lei, é que tem uma lei interior, tem uma harmonia interior e que se pode distorcer. E penso que a eutanásia é esse caso. Eu não sei, tu é que és o pivô e o jornalista. Mas vamos em frente. Que isto vamos em frente. Tem mesmo a ver com a primeira leitura. Temos que ir para ela, para essa análise também. E força, Frei José Nunes, para essa análise ao texto de Gênesis, no capítulo 2. Portanto, fala-se da criação, é uma das duas narrativas da criação, não é? A primeira é mais humilde, mais sintética, esta é mais descritiva, mais narrativa, mais pictórica, mais anedótica, digamos assim. E aqui fala-se que, pronto, isto tem muitos ensinamentos, não é? Que Deus criou um paraíso bom para o ser humano, mas o ser humano destrói. Mas vamos àquilo que estávamos a falar. Havia no jardim do Éden, no paraíso, muitas árvores, e o ser humano podia comer delas todas. Só havia duas que ele não podia tocar, estava proibido. Era a da ciência do bem e do mal e a da vida e da morte. Ora, cá está, a questão da vida e da morte. Já estamos a ver que isto é simbólico. Não há árvore nenhuma cujo fruto seja... A gente conhece as laranjeiras, os limoeiros, as mangueiras, não é, das mangas, mas, assim, árvores que têm o bem e o mal, a vida e a morte. Portanto, isto é simbólico, não é? Isto quer dizer o quê? Que quando o ser humano quer ser ele a tocar, a usufruir dessa árvore da vida e da morte, quando o ser humano quer ser ele o Deus e ser ele a decidir do que é que pode ter vida ou o que é que pode ser dado morte, quando se arma a tal confusão sobre aquilo que é a harmonia interior da criação, que é a vida, e o ser humano é tentado a destruir isso por sua própria livre vontade, então caímos na desgraça. Saímos do paraíso. Matamos. Nós não podemos decidir da vida e da morte, não? Certo, e a gente pode pegar no próprio exemplo do paraíso. Este paraíso terreal, este Éden, para mim, é o estado ideal que Deus criou para o homem. Não foi naquela altura, não foi daquela forma, não importa. Interessa que Deus pensava isso para o homem. Ora, quando nós destruímos a terra, nós estamos a dar cabo disso. Ou seja, é a vida na terra também que nós podemos destruir com a poluição, com os ensaios nucleares, enfim, com estas tralhas todas que nós vamos inventando para nos entreter e para matar os outros. No fundo, nós estamos a destruir, a fazer-nos donos daquilo que não somos donos. Somos apenas utilizadores, temos o usufruto da terra, mas não é para destruir. Isto é um exemplo da terra, Exato. Porque a vida humana está acima, mas a terra também tem vida, e a gente também destrói a terra e mata a terra, e está também já aqui implicada. Sem dúvida. Aliás, esta última encíclica, a última exortação pós-sinodal foi o Amoris Laetitia, mas antes o Papa tinha escrito a Laudato Si, justamente sobre a criação, que fala de como nós, seres humanos, somos capazes de destruir a criação. Com toda esta problemática que o Padre Rego falou, de poluições, mas também muitas outras. O Papa, nesse aspecto, fala de uma ecologia integral e de uma defesa da terra integral, quer dizer, a economia que está montada no mundo também mata, também destrói a terra. E o urbanismo tem a ver com a ecologia, porque se pode construir à toa e feio, e estamos a destruir a criação. Quer dizer,
digamos que a ecologia tem a ver com tudo, não é? E, portanto, esse é realmente, eu acho, como dizia o Padre Rego, um dos grandes ensinamentos deste texto. Deus, a vontade de Deus era o paraíso para o ser humano. Aparece o mal, somos nós os responsáveis, nós é que o destruímos. Depois, não é Deus, Deus não é o autor do mal ou da destruição do paraíso. aliás, Deus é o autor de ter enviado o seu Filho para que tudo se tornasse justo novamente, não é? E passarmos a essa análise da segunda leitura, onde se coloca esse, enfim, no outro prato da balança, a obediência de um só que permitiu que todos se tornassem justos. Assim, nesse aspecto, há uma imagem clássica, não é? Que é essa comparação entre Adão e Jesus. Adão, Exato, o homem e Cristo, velho, pois. Jesus, o homem novo, não é? Por os homens representados em Adão, porque Adão também não é um homem, representa a humanidade, não é? Adão quer dizer terra, porque o homem foi feito, segundo a Bíblia, a partir da terra. Portanto, é a humanidade, o ser humano. Então, o ser humano peca. O ser humano destrói o paraíso. Mas, também São Paulo diz, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Quer dizer, vem Jesus, vem o Espírito de Deus, que são mais fortes do que o pecado. E, portanto, é possível vencer essa destruição do paraíso. Os seres humanos, com a força de Deus e o Espírito de Jesus ressuscitado, que venceu o mal, que venceu a morte, podem vencer as tentações de destruição do paraíso. Nunca podemos viver sem esta dualidade. E cada dia que nasce e cada dia que nós cumprimos, vemos sempre estes dois lados. Quer dizer, ninguém é santo 24 horas por dia. Isto pode ser uma frase um bocado tonta, mas de facto nós temos sempre lado a lado o erro e a verdade e temos continuamente de a escrever, de a procurar, nunca a adquirimos completamente. E portanto este Adão e Cristo são o significado desses dois trilhos que a humanidade atravessa. Agora, e como diz o Frei José Nunes, onde abundou e abunda o pecado, o mal, a corrupção, a morte, o assassínio, essa lista interminável, Cristo está acima disso, superabundou. E esta palavra misericórdia que nós usamos durante o ano, eu acho que reforçou em nós esta ideia de que nós somos muito maus, mas Deus é muito bom e é muito melhor que a nossa maldade. E, portanto, é isso que nos conforta. E é essa experiência que, por certo, acontece durante o tempo da Quaresma. Da que agora Quaresma, se inicia. exatamente. Agradeço-vos terem estado a apresentar os desafios que emergem dos textos da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo, o primeiro da Quaresma. Mais logo, o programa Eclésia passa também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde, ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser. Pois. Menino.